Glória a Deus, aleluia. Venho saudar a cada irmão, a cada irmã, neste meio-dia, aqui para mim, com a gloriosa e maravilhosa paz de Cristo Jesus, amém. Não repare, tem uma cara meio amassada assim, nós estava dormindo, amém. O motorista tem um pouco isso, né? Viaja muito, deixa eu regular aqui, irmãos, de madrugada, e às vezes dorme de dia, né? Levantemos 3 e pouca e agora dormimos na parte da manhã. Aleluia, louvado seja Deus. Eu tô sem meu espelho aqui para regular, irmãos, é meio no olho mesmo. Dá licença aqui um pouquinho, botar a mãozinha na frente da câmera, aí. Acho que tá mais ou menos certo aí. Amém, meus irmãos. O último texto que nós lemos foi Josué capítulo 7, aleluia, no versículo 13. Então por isso nós temos que colocar meio amassada, irmãos, amém? Nós invertemos o horário. Assim o cristão também espiritualmente é meio assim, ele anda meio contrário das coisas que o mundo oferece. Em Josué capítulo 7, verso 13, a Bíblia diz que Josué estava perdendo a batalha junto com a igreja, junto com a sua equipe. Porque um irmãozinho ali, né, Acã, ele estava cobiçando as coisas deste mundo, né? Versículo 21, vi o despojo e uma capa babilônia e ciclos de prata, né, de pratas, e as cobicei. Versículo 21. Versículo 7, ele diz que, ó, levanta-te, santifica o povo e dize, ó, santificai-vos. Amanhã, pois, diz o Senhor Deus de Israel, coisas condenadas no meio de ti, ó Israel, não pudeste suster-te diante dos teus inimigos, né? A palavra suster-se quer dizer segurar algo ou alguém para que não caia, aleluia. Então é muito importante você ouvir a palavra e entender para você não cair. Repare que o Moisés, ele pode te dar uma mão, irmão Moisés, pode orar, pode botar o teu nome na lista de oração, mas o mais importante para você vencer é você ouvir o ensinamento, né? Porque ali não pôde segurar Acã, né, de pecar. A gente prega, explica que quem anda na prática do pecado, pecadores todos somos, né? Por isso que existe a Santa Ceia. Andar na prática é andar sabendo e fazendo. E o texto que Deus pôs no meu coração para me encerrar essa partezinha está em 1 Coríntios capítulo 10, aleluia, que está no contexto de Santa Ceia. Então, o Moisés ou qualquer um pregador, a primeira coisa que ele vai dizer, abandona o erro, né? Não tem como uma depressão sair, não tem como uma enfermidade sair, se você não quiser uma aliança com o Senhor. Espiritualmente você é casado ou é solteiro? Espiritualmente, né? Quando nós somos casados, temos uma aliança. A Bíblia diz que a igreja, as pessoas, elas têm que ser a noiva de Cristo, ou seja, não livre mais, né? Não faz qualquer coisa, não anda em qualquer lugar, não cobiça certas coisas, né? E aqui a palavra vai dizer algumas. Em 1 Coríntios 10, ela falou de cair, né? De não conseguir suster, não conseguir segurar. No 1 Coríntios 10, 12, ó, aquele, pois, que pensa estar em pé, cuide para que não caia, né? Então, o que os pregadores fazem, Moisés, aqui com essa intenção no YouTube, no status, que é as pessoas das minhas redes sociais que acompanham, mas tem irmãos que compartilham o link em outros lugares que é enviada a palavra. Mas o propósito é o que, irmão? Que não caia. Depois de cair é mais difícil, sim ou não? Né? Se uma pessoa estiver meia balançando, né? Meia ladeada, às vezes as pessoas caem na igreja ali, né? Quando pega oração, algumas caem, algumas não. Quando tá em pezinho, tu só escora, é fácil, mas depois que cai, para segurar é difícil, né? Porque aí o peso dobra. Então procure não cair. E aqui ele fala algumas coisas, ó. Eu li o 10, 12, ó. Se você leu 6, ó, ora, estas coisas aconteceram como exemplo para que não cobiçamos as coisas más, como eles cobiçaram. Aqui tá falando lá do povo da velha aliança, ó. Não vos façais por idólatras, né? No versículo 8, ó. Não nos prostituímos como alguns deles. Como assim, Moisés? Quando a Bíblia fala de se prostituir, irmãos, não está dizendo que o Moisés pode ter uma mulher como amante, ou uma mulher ter um homem como amante, ou a gente ter um prostíbulo, ou a gente andar com pessoas que se prostituem. A Bíblia não diz que só isso é prostituição, não é só isso. Aquele que está de pé, cuide para não cair. Veja bem, o que acontecerá nos últimos tempos, atualizando o texto bem para hoje, ó. Para os últimos tempos, o que seria se prostituir? Não é eu estar deitando com uma outra mulher. Não é somente isso. Isso é adultério também, é claro, né? Mas não é somente isso. Ó. Veja o que diz no 3,
2 Timóteo capítulo 3, no versículo 1, ó. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, e ali vem uma grande lista. Veja bem, os homens serão amantes. Amantes. Quem tem amante está se prostituindo, mas é amantes de si mesmo. O que aconteceu com Acã lá? Ele se prostituiu. Ele quis uma capa babilônica. Ele quis uma coisa que o mundo oferece. Isso, e aqui, Paulo ensina para Timóteo que seria um líder, um pastor, que iria liderar, que os homens seriam amantes de si mesmo. Não, eu que sei, o meu ego é que manda, né? A palavra de Deus eu aceito até ali, né? Aqui está no texto, ali o texto de 1 Coríntios 10, está no texto de Santa Ceia. Algo que nós vamos praticar agora no final do mês. Então aqui os homens nos últimos tempos serão amantes de si mesmo. Foi o que aconteceu lá com Josué, com Acã, que era um soldado de Josué. Eles estavam perdendo porque ele estava cobiçando. E ali em 1 Coríntios, no capítulo 10, que eu li aqui, ó, voltando aqui bem pertinho, ó, veja o que ele diz, ó. Aleluia, ó, no 11, ó. Tudo isso aconteceu como um exemplo. Essas coisas estão escritas para nosso aviso, para que já são chegadas os fins dos séculos, né? Aquilo que está escrito, que eu li hoje, que eu li agora aqui, está escrito para quê? Ó, tudo lhe foi... louvado seja Deus, perdi aqui o texto. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus, perdi aqui o 11, verso 11, meu Deus. Tudo isso lhe aconteceu como exemplo, e essas coisas estão escritas para aviso vosso, para que já são chegados os fins dos tempos. Os fins dos tempos estão aí, irmão. E os homens serão o quê? Amantes de si mesmo, prostituição. Que Deus abençoe teu lar e a tua vida, no nome de Jesus. Paz.